Nesta apresentação, vamos mostrar como dimensionar a solda da embarcação exemplo para águas abrigadas. Muita atenção com a regra de trabalho apropriada e para o tipo de embarcação em estudo. Caso alguma imagem ou vídeo desta apresentação seja de sua autoria e você se sentir prejudicado, por favor me avise pelo e-mail barilho@hotmail.com.br e eu retirarei imediatamente da minha apresentação. Não construa esta embarcação exemplo sem autorização por escrito do autor. Tem direitos autorais. Não copie, não critique, desenvolva seu próprio projeto. Simbologia básica da solda. Nós temos a seta com indicação do local em que haverá o processo, a linha de referência, onde a parte de baixo indica soldas, chanfros e espalmo do lado indicado, e na parte superior vai indicar as soldas, chanfros e espalmo do lado oposto ao indicado. Na cauda, nós podemos ter a indicação de solda automática ou manual e também indicação do processo de soldagem ou de corte. Quando aparecer esse círculo na ligação da linha de seta com a linha de referência, representa que todo o contorno da peça deverá ser soldado. Detalhes típicos de solda. Solda manual de topo. Se as chapas tiverem menos de 5 mm, não há necessidade de chanfro. Será essa a representação. Se a chapa tiver mais do que 5 mm, há necessidade de chanfro em pelo menos um lado, e vai ter essa outra representação. Se for maior do que 19 mm, é necessário ter o chanfro em cima e embaixo de pelo menos uma das chapas, e o ângulo será de 50 a 70 graus com esta representação. Se houver chanfro em ambas as chapas simétricos, nós podemos colocar essa representação. E se o chanfro for assimétrico, um ângulo diferente de chanfro de cima e embaixo, colocamos esta outra representação. Se as chapas tiverem diferença de espessura, haverá necessidade de espalmo se a espessura menor for menor de que 10 mm e a diferença de espessura maior ou igual a 3 mm, ou se a espessura menor for maior do que 10 mm e a diferença de espessuras maior ou igual a 4 mm. O espalmo será de 4 vezes a diferença entre as espessuras, e esta será a sua representação. No caso de duas chapas sobrepostas, considerando a espessura 1 maior do que a espessura T2, ou seja, T2 é a menor espessura. Temos dois modos de sobreposição conforme mostram as figuras de cima e de baixo. A sobreposição B deverá ser 2 vezes a menor espessura mais 25 mm. Note bem, a sobreposição de chapas não é aceita em interior de tanques com líquido inflamável. Para soldas em T, onde E é a espessura do elemento a ser soldado, W é a perna da solda, o T de throat, garganta da solda, deve ser maior ou igual a 0,7 de W. O G de gap é a abertura e deve ser menor que 5 mm. Para espessura menor ou igual a 12 mm, não há necessidade de chanfros. Essa é uma indicação de solda de filete intermitente zigue-zague. Para solda de filete intermitente em cadeia ou justaposta, onde esse é o espaçamento do filete de solda
e L é o comprimento do filete de solda. Esta é a representação para solda intermitente em zigue-zague. Esta é a representação para solda intermitente em cadeia. Para a solda de filete contínuo, esta é a representação desse tipo de solda. Se a espessura for maior ou igual a 12 mm, há necessidade de chanfro em pelo menos um lado. E esta é a representação, onde o W é o chanfro feito na peça. Se a espessura for maior ou igual a 19 mm, é necessário o chanfro dos dois lados. E esta é a indicação dessa solda para um ângulo de chanfro de aproximadamente 60 graus. Estas observações são muito importantes, preste muita atenção. O T de Troutz tem que ser maior que 0,7 da perna da solda. Os limites de antepara de tanques que possuem líquidos devem ter solda dupla contínua. Os limites de anteparas estanques, que não são tanques, porões vazios, pode ser contínua de um lado e intermitente do outro. Solda contínua em cadeia deve ser aplicada na passagem de reforçadores por vigas gigantes e em suas extremidades. Solda contínua em cadeia de no mínimo 150 mm deve ser aplicada na passagem de reforçadores longitudinais por vigas gigantes e em suas extremidades. Solda contínua em cadeia de no mínimo 10% do comprimento do reforçador deve ser aplicada em suas extremidades quando a sua extremidade não tiver borboleta. Quando a extremidade do elemento estrutural tiver borboleta, ele deverá ter solda dupla contínua em cadeia em pelo menos na direção do braço da borboleta. Utilizar solda contínua em todo o contorno de pequenos elementos estruturais, considerando a menor espessura dos elementos soldados, como por exemplo borboletas. E é uma observação muito importante que você deve tomar atenção em relação à regra que está utilizando e apropriada para a embarcação em estudo. Vamos ver alguns detalhes típicos de distância entre soldas. Esse detalhe, por exemplo, mostra que a fiada de chapa deve estar mais do que 5 mm da solda que contorna o furo do escalope. Essa outra figura mostra que duas fiadas, uma chapa de chapa horizontal e outra de chapa vertical, não precisam estar desalinhadas, pode ser até 0 mm. Esta outra figura mostra que a distância de uma solda de topo de uma fiada deve estar afastado do reforçador de no mínimo 10 mm. Essa figura mostra uma furação numa chapa. Esse furo deve ter um afastamento das fiadas de topo das chapas de maior que 30 mm. Mas se esse furo tiver uma chapa inserida, a distância entre a solda da chapa inserida com a fiada deve ser maior que 300 mm. Ou seja, como regra geral, duas fiadas de topo sempre devem estar afastado com mais de 300 mm. Distribuição de fiadas de chapa para soldas de topo. Notas: verificar as medidas padrões de mercado antes de iniciar esse estudo. Peças maiores darão maior produtividade, menor HH de solda. A distribuição de chapas deve ser feita em conjunto com o estaleiro construtor, verificando estoques, facilidades de guindaste, movimentação de carga, sequência de edificação, etc. Evitar sucata ou sobras de material sem aproveitamento. No plano de corte, aproveitar sobras para borboletas, chapas diamantes, lugs, clipes, barrachatas, jazentes, etc.
Vamos começar a distribuir as fiadas de chapa, tomando as maiores chapas que eu disponho do estaleiro construtor e de forma assimétrica. Aqui apresentamos também o símbolo dessa solda. Fizemos do segundo convés da superestrutura, da lateral da superestrutura, do primeiro convés, do convés principal, verificamos a quina do bojo, representamos aí que tem um chanfro natural, colocamos as fiadas do fundo, das duas anteparas longitudinais, do costado e do cintado. As classificadoras costumam apresentar tabelas para dimensionamento de solda. Nesse caso, pelo ABS, para embarcações interiores, temos a tabela 1A, com solda de filete dupla contínua. A tabela é dessa forma. Devemos tomar sempre a menor espessura entre os dois elementos soldados e verificar quais os elementos estão sendo soldados. Nesse exemplo, por exemplo, é um reforçador comum, transversal ou longitudinal ao convés. Supondo que a menor espessura é 8 mm ou próximo a 8 mm, por exemplo, 7,94, a tabela vai me dar o valor da perna da solda, 5 mm, e a garganta T de 3,5 mm equivalente. Podemos também ter a solda intermitente e a tabela 2A vai nos dar esses valores para dimensionamento. Também vamos considerar sempre a espessura do menor elemento, supondo uma espessura de 6,5 mm ou próxima. A tabela vai nos dar o comprimento do filete, 65 mm, a perna de 5 mm e a garganta de 3,5 mm. Verificamos qual é o reforço que está sendo soldado. Nesse exemplo, é um reforçador transversal ou longitudinal ao convés, e verificamos que o espaçamento entre os filetes é de 300 mm. No caso, aparece um asterístico do lado 300. Esse 300 com asterisco significa que a solda deve ser de filete em zigue-zague. Qual tabela eu vou escolher, a 1A ou a 2A? A própria tabela, quando você tomar a tabela 2A, por exemplo, ela vai te dizer que aquele determinado elemento só aceita solda dupla contínua ou solda contínua de um lado ou do outro lado, fora as observações que já colocamos anteriormente. Vamos iniciar o cálculo das soldas da embarcação exemplo. Nesse primeiro caso, vãos do segundo convés, idem para o primeiro convés. Apresentamos aqui o desenho estrutural. Os vãos têm a dimensão de 3 polegadas por 3/8 e a chapa do segundo convés é de 4,76 mm. Tomando a tabela do ABS 2A de solda intermitente, verificamos que, tomando a menor espessura 4,76, nós chegamos a um comprimento de filete de 40 mm, a uma perna de 4,5 e uma garganta de 3 mm. Verificando o elemento a ser soldado, que é um reforçador comum, é um vão, um transversal com convés, nós chegamos à solda de 300 mm de espaçamento em zigue-zague. E essa daqui é a representação. 4,5 de perna, indicação de solda em zigue-zague intermitente, 40 mm de filete por 300 mm de espaçamento. Vamos tomar agora as cicordas e transversais gigantes do segundo convés. O primeiro convés é idêntico. Então nós temos que as cicordas e os vãos gigantes
tem a dimensão, é um T de 210 por 6,35, com uma flange de 100 por 6,35. O convés de 4,76. Tomando a tabela do ABS novamente e entrando com a espessura menor, 4,76, nós temos que o filete é de 40 milímetros de comprimento, o leg, que a perna é 4,5 e a garganta de 3 milímetros. Tomando agora o elemento referente, que é uma viga gigante, com bulkheads, anteparas ou convés. No nosso caso é uma viga gigante com convés. Eu não tenho o valor de S nessa coluna, eu vou pegar da coluna seguinte, que é mais conservativo, é claro. Então eu vou ter uma solda de 4,5 de perna, 40 milímetros de filete, de comprimento de filete, por 250 de espaçamento entre os filetes. Dupla contínua, tanto da cicorda quanto do val gigante. E o flange, que é a alma com o flange da viga T, nós também temos uma tabela, só que a espessura no caso aí vai ter que ser a de 6,35, pois a alma é 6,35 e o flange é 6,35. Menor espessura, 6,35. E pela tabela, chegamos a essa solda de 5 milímetros de perna, 65 milímetros de filete, por 250 milímetros de espaçamento entre os filetes e uma solda intermitente em zigue-zague. Tomando agora as cavernas comuns da lateral da superestrutura com o chapeamento. A caverna comum ela é uma flat bar, uma barra chata de 3 polegadas por 3/8, e a espessura lateral da superestrutura é 4,76 milímetros. Tomando a tabela referente, com a menor espessura, nós temos o valor da perna e da garganta, e se tomarmos agora o elemento que é uma caverna comum com chapeamento, nós vamos chegar a distância entre os filetes de 300 milímetros e escalonada, em zigue-zague. E essa é a representação. Portanto, nós temos 4,5 de perna de solda, 40 por 300. 40 é o comprimento do filete, 300 espaçamento e a representação de solda em zigue-zague. Vamos ver as cavernas gigantes da lateral da superestrutura com chapeamento. A caverna gigante tem uma medida de 210 por 6,35, com flange de 100 por 6,35 e a lateral de 4,76 milímetros. Tomando a tabela de solda intermitente, tomando a menor espessura, e vamos tomar a tabela apropriada para girders, que são vigas gigantes, com a chapa. No caso é o que mais se aproxima do nosso caso, e deu uma distância S entre filetes de 250 milímetros dupla contínua. A representação ao lado. E tomando agora a alma com a flange, chegamos ao valor de 250 escalonado de distância entre os filetes e com o valor da perna de 5 milímetros e com o filete de 65 milímetros. Vãos comuns com convés principal. Os vãos têm uma cantoneira de 3 polegadas por 1/4, o chapeamento do convés é 6,35, a tabela tomando a menor espessura, 6,5 milímetros, nós temos o valor da perna, da garganta, do comprimento do filete, e tomando uma caverna comum com convés, nós temos o valor de 300 milímetros de espaçamento entre os filetes do tipo zigue-zague. E aqui a representação. Cicordas e vãos gigantes com convés principal. Nesse caso, as cicordas têm a dimensão T 210 por 6,35,
com uma flange de 100 por 6,35 e o convés é de 6,35. Logo, a menor espessura entre os elementos soldados é de 6,35 milímetros. Nas tabelas, verificando a viga gigante, tanto o val gigante quanto as cordas do convés, nós temos que o espaçamento entre os filetes é de 250 milímetros dupla contínua, com a indicação aqui na viga, e também pegamos a alma com o flange, no caso é também 6,35 milímetros, a espessura mínima, e temos 250 milímetros de distância entre filetes e em zigue-zague. Utilizamos a mesma metodologia para os prumos comuns com antepara estanque, não é antepara de tanque, antepara longitudinal disposta nessa embarcação. Exemplo, os prumos comuns de 4 polegadas por 1/4 e o chapeamento de 4,76. A menor espessura é 4,76 e, tomando o mesmo procedimento, chegamos a essa solda que está indicada ao lado. 4,5 de perna, 40 milímetros de filete e 300 milímetros de espaçamento entre os filetes. Idem para prumos gigantes ou antepara estanque, não é antepara de tanque, preste muita atenção. Prumos de 250 por 6,35 com flange de 100 por 6,35. Espessura da antepara é 4,76, logo a menor espessura é 4,76. Tomando as tabelas apropriadas, chegamos a uma solda de 4,5 milímetros de perna, 40 milímetros de filete, 250 milímetros de espaçamento entre os filetes, dupla justaposta, e a flange com a alma, menor espessura é 6,35. Nós vamos ter uma solda de 5 milímetros de perna, 65 de filete, 250 de espaçamento e solda em zigue-zague. Cavernas comuns com o fundo. A caverna comum do fundo é uma cantoneira de 3 polegadas por 1/4 e a espessura do fundo é de 7,94. Na tabela, tomando a menor espessura, que é 6,35, e tomando a tabela referente de chapa de caverna com o chapeamento, nós chegamos a uma distância entre os filetes de 300 milímetros em zigue-zague. Aqui está a representação: 5 milímetros de perna, 65 milímetros de espaçamento, aliás, de filete, com 300 milímetros de espaçamento e solda em zigue-zague. Longarinas laterais com o fundo. As longarinas laterais têm uma dimensão T 450 por 7,94, mais uma flange de 100 por 7,94, a espessura do fundo de 7,94. Logo, a menor espessura a ser tomada na tabela é 7,94 ou 8 milímetros, e tomando a tabela referente de vigas gigantes com o chapeamento, nós chegamos a um espaçamento de filete de 225 milímetros justaposto. E a representação está aí: 6,5 milímetros de perna, 65 milímetros de filete, 225 de espaçamento. E no caso da alma da longarina com o flange, nós temos 6,5, 65, 300 também. Quilha central com o fundo. A longarina é um T de 450 por 7,94 com uma flange de 100 por 7,94. E a alma da longarina, ela passa pelo fundo 15 milímetros.
para permitir a solda em V das duas chapas laterais. A espessura do fundo é 7,94. Tomando a solda dupla contínua para os dois bordos da alma dessa longarina, chegamos à espessura de 8 mm mínima e a alma da longarina com o chapeamento com uma perna de 5 mm e garganta de 3,5. Fizemos a representação no desenho ao lado. Caverna gigante com o costado. A caverna ela tem 312 por 7,94 e uma flange de 100 por 7,94 e a espessura do costado de 7,94. Utilizando a tabela apropriada e com uma espessura menor de 8 mm ou 7,94 mm, chegamos à especificação dessa solda. E tomando girders, que são vigas gigantes com o chapeamento, nós chegamos ao passo da solda, ou espaçamento entre os filetes da solda. Fazemos a mesma coisa para o flange e chegamos às soldas da viga com chapeamento de perna de solda de 6,5, com 65 de filete e 225 de espaçamento, e o flange com a alma de 6,5 mm também de perna e 65 de filete por 300 mm de espaçamento contínua, justaposta. Área de solda de pés de carneiros e diagonais. No caso da base ser insuficiente para abraçar os dois elementos, nós somos obrigados a mudar o detalhe estrutural. Nesse caso, optamos pela chapa diamante, que é soldada de topo com as flanges das longarinas, com esta representação. E também soldamos a aba da diagonal com a aba do pé de carneiro, com esta representação. Tanto o pé de carneiro quanto a diagonal possuem as mesmas dimensões no nosso projeto exemplo. 2 cantoneiras de 3 polegadas por 1/4, dispostas como a figura abaixo. Escolhemos a menor solda, é uma solda de contorno com a perna de 5 mm em todo o contorno das 2 cantoneiras. A área de seção é 18,55 centímetros quadrados. O perímetro da seção é 60 centímetros. A solda é com perna de 5 mm e a garganta de 3,5 mm. A área de solda, 60 vezes 0,35 me dá 21 centímetros quadrados. Deve ser considerado sempre a garganta no cálculo da solda. A solda requerida para pés de carneiros é 75% da área do pé de carneiro, ou seja, vai me dar 13 centímetros quadrados. O oferecido é 21 centímetros quadrados, está ok. A diagonal é 50% da área de pé de carneiro, que vai me dar 9 centímetros quadrados. O oferecido é 21 centímetros quadrados, também está ok. Na análise final do desenho estrutural, o projetista pode adicionar alguns detalhes estruturais que vão evitar concentrações e tensões, como os indicados na figura ao lado. A classificadora, por sua vez, baseada em informações de dezenas de embarcações construídas, poderá pedir algumas modificações. O módulo requerido nas regras são o mínimo requerido para qualquer seção da viga. Portanto, ao fazermos o chanfro na flange, há uma perda do módulo de seção na viga e a borboleta deve ser acrescentada, ou detalhe alternativo equivalente que garanta o módulo requerido. Deixo aqui uma bibliografia para quem tiver interesse em se aprofundar no assunto. Estamos terminando mais um capítulo de conceitos básicos
de estrutura de embarcações de aço. Se gostaram, indiquem aos seus amigos. Você está autorizado a utilizar partes ou todo desse trabalho como apoio didático somente, desde que cite a referência, o meu nome, o meu e-mail. O projeto dessa embarcação exemplo não poderá ser utilizado comercialmente ou construído sem autorização do autor por escrito.